Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. No vídeo de hoje eu proponho uma reflexão sobre os dogmas de fé acerca do ser humano, isto é, da pessoa humana. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva. Essa é a primeira grande verdade. Então, nós estamos falando do ser humano, possui uma dimensão corpórea, uma dimensão espiritual, e a teologia católica, a gente precisa frisar bem, optou claramente pelo modelo e compreensão de ser humano, que é constituído por corpo e alma. E essa questão dessa dualidade, isso vai se fazer presente também no catecismo da Igreja Católica, como nós vamos ver na sequência. Então, os números 362 e 364 do Catecismo da Igreja Católica vão versar em torno dessa compreensão da pessoa humana una, isto é, uma só, constituída de corpo e alma. É isso que eu vou retomar agora rapidinho esses números para vocês do Catecismo. Começamos no número 362, estamos aqui no Catecismo da Igreja Católica. Vamos ao número. Então começa dizendo: a pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser, ao mesmo tempo, corporal e espiritual. O relato bíblico exprime esta realidade com uma linguagem simbólica, ao afirmar que o Senhor Deus modelou o homem como argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Portanto, o homem em sua totalidade é querido por Deus. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Quando aqui falamos de homem, estamos, claro, nos referindo ao ser humano. Em sua totalidade, ele é querido por Deus. No número 363 diz: mas muitas vezes o termo alma designa na Sagrada Escritura a vida humana, ou a pessoa humana inteira, mas designa também o que há de mais íntimo no homem e o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual no homem. E ainda o 364, o corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual. E é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Eu vou além, inclusive, no número 365. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo, ou seja, é graças à alma espiritual que o corpo constituído de matéria é um corpo humano. E para fechar, então, no 366 diz: a Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais e é imortal. Então, essa unidade essencial que existe em torno do conceito de pessoa humana, único ser, de corpo e alma. Todos os documentos da igreja, é muito bom que a gente tome bastante atenção nisso. Vocês podem pegar quaisquer documentos, seja estou aqui no Catecismo, vocês podem pegar também os documentos do Vaticano II, ou mesmo documentos seja conciliares, seja documentos que falem sobre antropologia. Eles sempre vão trabalhar nessa dualidade. Realmente é que o catecismo, inclusive, enfatiza muito esse qualitativo de alma
espiritual, sempre nessa dualidade. Então, uma segunda verdade doutrinal sobre o ser humano é que o pecado de Adão se propaga a todos os seus descendentes por geração, não por imitação. Então, o pecado de Adão alcança a todos. Na verdade, o pecado de Adão não é um mau exemplo. Não, ele é muito mais que isso. Em Adão, a humanidade toda acabou tendo a consequência do pecado original em nós. E aí nós temos um primeiro concílio, o Concílio de Cartago, que foi em 418, exatamente retoma essa mensagem essencial, de que o pecado original foi transmitido para todos os descendentes de Adão, para todo o gênero humano, para toda a humanidade. Então esse é o primeiro concílio que vai versar um pouco sobre a questão do pecado original, e ele vai ter essa tarefa importante de fazer um pouco a síntese daquilo que Santo Agostinho desenvolve, porque o primeiro que trabalhou mais sistematicamente, isto é, o conceito do pecado original, foi Santo Agostinho. Então o pecado original ele é transmitido a todos os descendentes. E também o Concílio de Orange, no ano de 529, as consequências são tanto corporais como espirituais. Ou seja, a pessoa toda se encontra deteriorada, corrompida. O ser humano, ele teve uma mudança, vamos assim dizer, para pior. O pecado, ele corrompeu o ser humano. Então, nós temos essa ruptura plena dessa comunhão com Deus. É claro que aqui são tantos temas abordados, tanto pelo Concílio de Cartago quanto pelo Concílio de Orange. Eu só vou tomar uns aspectos centrais, porque tem muitas verdades aí que a gente precisava retomar, mas o vídeo ficaria demasiadamente longo. E aí nós entramos numa terceira doutrina essencial. Então a terceira doutrina é: o homem, isto é, o ser humano caído, não pode redimir-se a si próprio. O título de exemplificação, eu estou citando aqui, não está aparecendo direito para vocês, está meio, minha imagem está cobrindo, o Concílio de Orange, o cânone 13. Então ele vai dizer, da reparação do livre-arbítrio, é o tema central. Então o livre-arbítrio da vontade ferida no primeiro homem não pode ser reparado senão pela graça do batismo. Então, o ser humano caído, sozinho, ele não pode redimir-se. Quem redime é o próprio Cristo. E essa redenção, essa reparação plena, ela acontece pela graça do batismo. Por isso o batismo ele é muito importante. O batismo ele é essencial, inclusive, para as crianças. Então, portanto, quem pode redimir o ser humano é somente Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, no Espírito Santo. E para isso nós temos um sacramento fundamental, que é o sacramento do batismo. Se você gostou da reflexão, não deixe de dar o seu like e também eu peço para que você se inscreva no canal. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até nossa próxima oportunidade.